Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de comentar sobre um canal que resolvi assistir durante essa semana e, na verdade, desde o final de semana passado, pois me chamou muita atenção, que é o canal Inteligentista do físico Douglas Aleodin. E confesso que eu fiquei perplexo. Eu realmente gostei do conteúdo. Eu não digo que concordo em tudo com ele. Eu vou colocar aqui as minhas impressões, mas antecipo que acredito que esse canal ele faz muito mais bem do que mal, tá? E aqui esse mal é mais no sentido, digamos assim, não digo que o canal é danoso, não o é, mas que merece algumas observações. No entanto, eu quero acrescentar aqui o que esse canal tem de mais importante com respeito à contribuição científica, que é desmascarar o dogmatismo de muitos que dizem atuar na área científica. Isso o canal faz perfeitamente bem. Mesmo nos pontos em que eu discordo, eu tenho que aplaudir a forma de como ele, digamos assim, objeta as coisas. Bem, primeiramente, como eu digo, eu não concordo em tudo com o que é colocado ali. Principalmente por eu falar como católico e tomista. Tá? Eu não tenho, claro, o currículo do doutor Douglas Aleodin, nem de longe. Eu não tenho sequer o ensino médio, né? Quanto mais um doutorado em física. E o que eu exponho aqui é dentro daquilo que estudei, aprendendo com o professor Carlos Nogueira, com as obras de Santo Tomás, com os escritos do Padre Caldeirão, leitura de diversos outros livros, entendeu? Eu sou um tanto que aventureiro nesse ponto. Então, eu vou falar dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu sei. E, bem, o Douglas Aleodin, ele teve uma formação, digamos assim, dentro do contexto da ciência moderna e ele bebeu de muitos autores protestantes. Então, é interessante colocar aqui o seguinte: a metafísica, a ciência do ente enquanto ente, ela está acima das ciências naturais por conta dos princípios com que ela trabalha. E um dos problemas do Douglas é justamente desprezar a metafísica, desprezar a filosofia tomista e aristotélica, ainda que rejeite as premissas e as conclusões da ciência moderna, pelo menos boa parte das premissas. No entanto, bem, eu não acredito que ele vá assistir esse vídeo. Se assistir, será um milagre, a meu ver. Mas seria interessante se ele fosse convidado a conhecer a filosofia tomista e conhecer a física aristotélica como tal. E porque eu acredito que, conhecendo a filosofia tomista, a física aristotélica, eu acredito que o Dr. Douglas abriria um leque bem grande de, digamos assim, de conceitos que podem ajudar ainda mais no seu trabalho. Se o Douglas fosse tomista e aristotélico, eu acredito que o trabalho dele seria perfeito.
principalmente para desmascarar o evolucionismo, para desmascarar a, a questão da ida do homem à lua. Eu não acredito nessa bobagem, tá? Sinceramente. Eu tenho dificuldades com respeito ao modelo geocêntrico, confesso, tá? E com relação ao Big Bang, eu suspendo o juízo. Mas aqui, como eu digo isso mais por razões metafísicas do que física mesmo. Justamente porque, como o Big Bang coloca um início no universo, de alguma maneira dá trabalho para o ateu. Justamente porque estão falando de um universo que teve um início. E os primeiros objetores do Big Bang foram ateus, que desejavam um universo estacionário, justamente porque favorecia mais a ideia deles. E com relação ao modelo geocêntrico, eu não vejo como algo problemático a ideia da Terra orbitar o Sol. Tá? Como católico, eu lembro que muito bem que Bento XV, por exemplo, já aceitava essa ideia. Por quê? Porque vejam bem, meus amigos, não dá para determinar um centro, digamos assim, geométrico no universo. Porque as coisas têm uma figura, que falando na linguagem esotérica, tem uma figura determinada, porque tem algo externo a essa coisa que delimita, nem que seja o próprio ar, por exemplo, com relação aqui na Terra, ou o éter, como queiram chamar, entendeu? Ou o vácuo, como poderiam dizer outros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: as coisas têm uma figura definida, porque tem algo externo que, digamos assim, delimita-o, tá? Se você vê uma coisa com uma figura determinada, definida, é porque você está do lado de fora dessa coisa, vendo essa coisa, não é verdade? Então, o problema é que não tem nada fora do universo. Não tem nada. Então, não tem... O universo, ele não tem uma figura definida, determinada. É essa a questão. Ele não é infinito, ele é finito, mas sem uma figura determinada. E se não tem uma figura determinada, marcar o centro do universo fica algo meio difícil. Então, podemos conceber a ideia de que a Terra não digamos assim, o centro geométrico do universo. Podemos até conceber a ideia de que, de alguma maneira, ele está em algum tipo de centro, no sentido de que os astros giram em torno dele. Podemos conceber essa ideia. Tá? Agora, haveria problema se o planeta Terra fosse pequeno, orbitando uma estrela pequena, no meio de um universo com zilhões de estrelas, galáxias, etc. Haveria algum problema? Eu imagino que não, no sentido de que isso seria uma manifestação maior do poder de Deus. E agora imagine com tudo isso no universo inteiro e apenas a Terra tendo vida, forma de vida. Ou pelo menos apenas o planeta Terra tendo forma de vida inteligente. Claro que aqui estou excetuando os anjos, né? Então, isso tornaria o planeta Terra mais relevante ainda
dentro do universo. E dane-se os ateus que ficam falando: ah, mas se fosse assim, o universo inteiro seria um desperdício de espaço, de massa, não sei o que. Tô nem aí. Então, eu tenho essas objeções. Lembre-se, não são de caráter científico, físico, porque eu não entendo quase nada dessas coisas, tá? O Douglas Elodie entende muito mais do que eu. Eu preciso ainda conhecer mais a fundo outros trabalhos dele. Mas, dentro desse âmbito de desmascarar a ciência, o dogmatismo presente na ciência moderna, eu acho isso maravilhoso. Tá? Eu também gostaria muito de vê-lo se converter à verdadeira fé católica, porque, infelizmente, ele é protestante. Então, seria também muito bem-vindo se eles se convertessem à fé católica, conhecesse a filosofia tomista e produzisse o seu conteúdo com a filosofia tomista. O Douglas Elodie, junto com o Dr. Rômulo, este já na área da biologia, e alguns outros, acredito que prestariam um ótimo trabalho para combater essa religião moderna, que é o cientificismo atual. Vejam, meus amigos, que muitos desses ateus e cientificistas, eles são incapazes de produzir, de elaborar um pensamento próprio. Porque eles simplesmente parecem dizer amém para tudo aquilo que lhe é dito. Veja, por exemplo, o Sérgio Sacani, que é a antítese do Douglas Elodie. Ele diz amém para tudo que é colocado na ciência moderna, para tudo aquilo que tem consenso, ele diz amém. Como se o consenso científico funcionasse como os decretos dogmáticos de um concílio ecumênico da igreja. Entendeu? Ah, se você não acreditar nisso, seja anátema. Se você não acreditar na teoria da evolução, seja anátema. Se você não acreditar em tal teoria, seja anátema. Você está excluído, você vai ser ostracizado, você vai ser cancelado por toda a academia de ciências. E é assim que funciona a coisa. Isso vocês podem ver nos meus comentários, nos vídeos contra a teoria da evolução. Se você contradizer qualquer coisa da teoria da evolução, meu Deus do céu. Você é um fanático, é um negacionista, é um idiota, é tudo de ruim. Por quê? Porque eu cometi a heresia de negar o dogma evolucionista. É assim que esse pessoal pensa. E precisamos de mais cientistas que nem ele, tá? E outros que tem por aí. Precisamos de mais dissidentes, digamos assim, para denunciar esse dogmatismo, essa nova religião surgida dentro da Academia de Ciências. Então, a minha conclusão é essa. Eu não concordo com tudo com o Sr. Douglas, tá? Com todo respeito a ele. No entanto, eu valorizo muito o seu trabalho. E é muito interessante. Então, meus amigos, eu só gostaria de gravar esse vídeo para expressar o que eu tenho acompanhado ultimamente. E tem sido muito útil. Eu vou deixar, inclusive, na descrição. E rezem para que este homem se converta à verdadeira fé católica, que é o mais importante, diga-se de passagem. E também que conheça
o tomismo, que é a verdadeira filosofia e que também nos ajuda a alcançar a verdadeira ciência. Considere me seguir nas redes sociais, se tornar membro do canal e até o próximo vídeo. E fique com Deus.